Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa 849. E aqui nós vamos. É um programa onde a gente ensina estratégias de como ganhar poder sendo você. Isto é, nós vamos ter ferramentas para descobrir quem é você. Muito bem, hoje nós temos a terceira, 13ª sorteada, que é a Lulu. E a Lulu veio hoje com algo bem interessante, que é o poder, ela quer, na verdade, eliminar o seguinte: poder pagar as dívidas que tem em 2021. Muito bem, essa é a nossa convidada. Nós já tivemos uma outra convidada que também tinha processo de dívidas, mas cada dívida é de uma maneira diferente. Não para todas as pessoas é igual. Então, você pode ter soluções diferentes, por isso que é importante que você faça a tua mandala. Porque cada pessoa tem um processo e um comportamento diferente. As pessoas não são todas iguais. Cada pessoa é diferente. Então, vamos lá, a nossa Lulu, hoje o processo dela é, na verdade, uma mudança mais de hábito. Ela se endivida, ela estava falando aqui que ela se endivida muitas e muitas vezes na vida dela, né? Ela sai, paga as dívidas, consegue pagar as dívidas, volta de novo a se endividar. E volta de novo a fazer o mesmo processo. Então, o que acontece aqui? Ela tem um hábito de se endividar. De repente, você também pode estar nesse processo, né? De você sair das suas dívidas e se endividar uma e outra vez, porque é diferente você perder o teu emprego, você se endividar, né? E se endividou uma vez e depois nunca mais se endividou, saiu, fez todo o processo para poder sair da dívida, mas acabou pagando a dívida e acabou solucionando o processo. Esta nossa convidada, não. Ela é reticente nesse processo. Ela se endivida uma e outra vez. Então, ela tem que acabar mudando o hábito. Ela criou um hábito de dívidas. Agora, precisamos saber onde está o problema dessa situação para poder resolver. Então, vamos lá com a nossa Lulu e começar a trabalhar com ela. Então, vamos lá, o que ela disse aqui? Eu quero liberar, eu consigo pagar as dívidas e começo o ano e continuo endividada. Então, é isso que ela faz. É uma coisa reticente. Ela paga as dívidas dela, ela não está endividada, né, de ter coisa, mas ela percebe que existe um comportamento ali que precisa ser mudado, né? Porque começa o ano e volta de novo a estar endividada, daí trabalha todo esse ano para pagar e volta de novo a se endividar. Então, o que acontece nesse processo todo? Então, hoje nós vamos falar sobre a mudança de hábito. Você pode usar essa mudança de hábito para várias coisas, não somente com as dívidas. Mas no processo de hoje, nós vamos trabalhar com as dívidas sim. Então, perceba se você começa a analisar se você realmente está se endividando sempre, né? Geralmente, uma pessoa que se endivida não se endivida uma única vez, né? É muito raro que ela se endivide uma única vez, porque existe um hábito de se endividar. E o que acontece com os hábitos de se endividar? O hábito, ele cria um gatilho mental e cria uma recompensa. Você é recompensado por aquela atitude que você está fazendo. E aí, o que acontece? Você tem que descobrir que recompensa você quer e no fato de você se endividar. Quando você consegue descobrir qual é a recompensa que você quer, porque nós fazemos tudo que a gente faz porque quer uma recompensa. Muitas vezes essa recompensa a gente não sabe o porquê e aonde está e qual é o motivo da nossa recompensa. Mas tudo que a gente faz, a gente quer uma recompensa. Quando a gente busca essa recompensa, a gente acaba trazendo um novo processo para nós. Acabamos trazendo situações que às vezes não são legais, porque a gente acaba trazendo um sofrimento de alguma maneira, né? Acaba gerando e disparando um gatilho mental de sofrimento, porque essa Lulu aqui deve estar sofrendo com essa situação. Ela, uma e outra vez, está na mesma posição. Então, o que acontece com ela? É como que se ela não consegue sair dessa situação da vida dela. Uma e outra vez, ela continua na mesma situação. Então, vamos resolver de onde que está vindo todo esse processo. Então, os processos, na verdade, eles vêm de muitos lugares. Por isso que nós temos que investigar a situação. E nós vamos trabalhar hoje, eu estou aqui
fazendo o quadrado aqui, né, para resolver essa situação aqui. Estou construindo o quadrado, que é uma base principal para a gente poder começar a trabalhar, e vou começar a dividir esse quadrado, porque como você tem que fazer uma mudança de hábito, né? Porque nós vamos trabalhar como mudar um hábito, né? Um hábito que, de repente, é uma coisa viciante. Você vê que os vícios acabam tendo a mesma coisa. Existe um gatilho mental que provoca aquele vício, né? Por exemplo, um gatilho mental, o que que é? Né? É algo, por exemplo, o teu cachorro. Se você condiciona ele de que você pega a coleira e sai para passear com ele, ele vai condicionar de que cada vez que você pega a coleira, ele sabe que você vai passear com ele. Então, o que que acontece com esse cachorro? Ele tá, essa é a nossa parte animal. Nós temos uma parte em nós que é uma parte animal. E se a gente trabalha com isso a favor nosso, nós podemos começar a fazer outros processos dentro de nós. Porque nós temos a parte animal, mas nós também temos a parte mental, nós temos a parte emocional, e nós podemos trabalhar isso. Um hábito, muitas vezes, ele precisa... Nós fazemos repetidas vezes a mesma história, por quê? Porque existe um processo dentro de nós, no nosso inconsciente, que provoca essa situação uma e outra vez, uma e outra vez, e uma e outra vez. Então, a partir do momento que a gente começa a se modificar tudo isso, a gente começa a trazer outras possibilidades para nós. Começamos a trazer outras histórias de vida e começamos a mudar isso. Às vezes, se a gente vai investigar, e todo o nosso processo aqui é de investigação também, né? Existe todo um processo de investigação, porque como a gente vai solucionar uma coisa, ou como a gente vai poder, de fato, conseguir uma mudança de vida em nós? A partir do momento que você começa a gerar uma mudança. A partir do momento que você começa a gerar uma mudança com consciência. Quando a gente abre a consciência, o que nós temos que fazer? Nós temos que investigar na nossa história onde essa situação se repetiu uma e outra vez. Então, por exemplo, suponhamos que você não consegue mudar um hábito dentro de você, no caso de se endividar. Então, nós vamos analisar aqui o nosso pai e nossa mãe. Então, nós vamos trazer quantas vezes a nossa mãe passou por uma situação de igual, ou nunca teve essa situação. E vamos analisar o nosso pai. Quantas vezes ele teve toda essa situação? Então, nós vamos colocar aqui. Aqui esse quadrado vai ser a minha mãe. Esse quadrado vai ser o meu pai. Eu vou trabalhar aqui com meus antepassados. E vou trabalhar também com o novo, tá? Vou trabalhar comigo, com o eu sou. Muito bem, então eu vou dividir a minha célula em 4 partes importantes. Porque eu preciso investigar onde começou tudo isso. Onde começou a situação de se endividar? Talvez eu tenha um processo meu, sim, de hábitos, né? Que eu preciso mudar um hábito, mas se você não vai na causa raiz do problema, o que acontece? Quando você muda um hábito, tá? Ele dura um tempo enquanto você está alimentando esse hábito, enquanto você está prestando atenção nesse hábito. E aí, esse hábito, ele continua funcionando. A partir do momento que você esqueceu um pouco do hábito, ele volta de tudo de novo e faz a mesma situação. Por que acontece isso? Porque a nossa convidada aqui, a Lulu, se endivida uma e outra vez. Ela está pegando o gatilho mental da família, com certeza. Tá? Ela está trazendo algo dos seus antepassados, da sua mãe, do seu pai, né? Que talvez se endividaram muitas e muitas vezes e fizeram esse processo muitas e muitas vezes. Então, precisamos investigar aonde, que parte de nós começou a trazer isto uma e outra vez. Porque na hora que a gente começa a investigar isso, a gente acaba trazendo um outro processo dentro de nós. Então, não precisa você especificamente saber exatamente o que foi. O trabalho aqui com as mandalas, ela passa através do teu inconsciente. Quem vai curar você nesse processo aqui
não é teu consciente, é teu inconsciente. Por isso que não precisa ser uma coisa racional. E você vai me dizer, mas você está me ensinando uma coisa que ninguém ensina. Sim, eu estou te ensinando algo que ninguém ensina, tá? É algo novo. Sim, é algo novo, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é que manda essas mensagens para que a gente acabe, de alguma outra maneira, porque como acontece um hábito? Um hábito tem 3 partes principais dele. Um é o gatilho mental, né, que dispara o hábito. Outro é a rotina que você faz e que gera esse hábito. E outro é a recompensa. Mas eu vou me direcionar aqui na recompensa. Porque o gatilho mental que está disparando isso, a gente pode modificar. É um gatilho mental. Tá? Ou a escolha ou a rotina que a gente vai criar aqui, também. Você vai criar uma rotina para não se endividar mais. Só que se você não souber qual é o que está te esperando, qual é a causa raiz dessa situação, e se você não descobrir qual é a recompensa que você está querendo, você vai continuar se endividando uma e outra vez, uma e outra vez, e uma e outra vez. Então, como nós vamos investigar isso aqui? Nós vamos trabalhar com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, vamos começando a trabalhar com o pai. E aí começamos a mentalizar e a pensar quantas vezes o meu pai esteve nessa situação. O meu pai jamais esteve nessa situação. Meu pai era extremamente disciplinado e ele jamais entrou numa dívida. Se isso aconteceu com teu pai, você está pegando o outro lado. Saiba que você está pegando o lado oposto do que acontece com teu pai. E é uma maneira de revolta em relação a toda essa situação. E é por isso que você está criando isso. Então, essa pode ser uma situação, ou pode realmente você descobrir que teu pai se endividou uma e outra vez. E que simplesmente você pegou aquilo por osmose. Às vezes não é. Quando o hábito é só criado com você, ele é mais fácil de ser resolvido. Quando o hábito é criado pelos nossos pais, que já vem dos nossos antepassados, ele é mais difícil de ser resolvido. Porque você está trabalhando com algo que não está manipulando você de alguma maneira, mas que você não tem conhecimento disso. Né? Então, e é um hábito que talvez venha de geração em geração e que precisa ser stop, destruído, eliminado e erradicado da tua família. Então, quando você encontra hábitos dessa forma, as coisas são mais complicadas de serem eliminadas. Por isso que é importante a gente ir na causa raiz. Olha, eu descobri aqui que se eu fizer isso aqui, mas eu não sei se vai dar certo, porque eu acabei vendo, desculpa, encontrei esse processo aqui, mas às vezes ele se engata e às vezes não. Então, não sei se vai dar certo aqui com o meu compasso, pode sair tudo errado. Vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue trazer um processo aqui para não errar muito nessa situação. Vamos ver. Vou fazer aqui um círculo, porque eu gosto dos círculos, acho que os círculos acabam trazendo algo diferente. Muito bem. Parece que meu pai não está tendo muito esse problema, não, tá? Ele está tendo um processo meio tranquilo, então, talvez o meu pai, não sei se é a situação que está vindo, eu acho que do meu pai não, o pai da convidada, né? E que também é meu, você percebeu a questão? Por que está vindo esse tipo de convidada para mim? Se eu não tivesse algo parecido com isto para sanar, não viria uma convidada dessas. Não viria uma sorteada dessas. Todas as situações que vêm e todas as pessoas que se colocaram para serem trabalhados são situações que eu tenho que trabalhar. Com mais intensidade, com menos intensidade, ou que eu já trabalhei e que eu já superei. Certo? Então, nada é por acaso. As coisas que acontecem com você, por isso que nós somos todos espelhos. E tudo aquilo que você vê na outra pessoa e que muitas vezes você quer criticar
e que não adianta nada você criticar. Porque na hora que você critica, você está criticando a você. E você não está sendo legal nem com você mesmo. Então, não resolve você criticar. Adianta você realmente observar o que está acontecendo e perceber o que você está fazendo igual. Isso é um processo de consciência. Isso é trabalhar com o eu sou. Se dar conta de que nada existe e que tudo é uma ilusão. Porque todo o processo que a gente passa aqui na Terra é apenas uma ilusão. Lembrem que todos os processos da Terra são feitos pela parte mental. Você cria mentalmente uma situação para resolver essa situação. Então, essa parte mental a gente tem que destruí-la, não destruí-la, mas tem que transformá-la e transmutá-la. Então, muito bem. Então, pela parte do pai, eu não vejo que tenha alguma coisa, ou pode ter tido, mas, na verdade, está limpo agora. Não é o pai que está gerando isso. Muito bem, vamos olhar aqui se a mãe da nossa convidada tem alguma situação em relação a essa questão. Vamos lá. Pelo que eu vejo aqui, eu acabei fazendo o quadrado sem nenhum erro, e vocês já sabem que eu às vezes erro e que tenho que estar apagando as coisas. Esse aqui não me dá possibilidade de eu diminuir de fazer menor, por isso que ele não se mexe aqui. Ele não me dá a possibilidade. Então, não vou fazer aqui a questão da mãe com círculo. Vamos trabalhar com círculos maiores. Muito bem. Quanto você trabalha com a geometria? Você vai trabalhando com a geometria até que você sente que a situação está tranquila, tá? E você vai trabalhando e dividindo geometricamente teus quadrados até que você sentiu que está liberado, que está tranquilo. Muito bem. E aí, com a mãe também não está tendo muito problema. Aonde que eu vejo que pode ser de todo esse processo aqui, pode vir dos antepassados, que está se puxando uma situação que precisa ser resolvida. A situação dessa minha cliente, ele já está quase sendo resolvido. Porque ela já se deu conta de que isso é um hábito. Ela já investigou e percebeu que dentro da vida dela existe isto muitas e muitas vezes. Que a gente acaba repetindo o mesmo padrão uma e outra vez. Então, de repente, acaba sendo realmente uma situação que já está pronta para ser eliminada. De qualquer maneira, a gente vai trabalhar com os antepassados e vai solucionar essa questão aqui. Como a gente trabalha com os antepassados e como a gente trabalha com nosso pai e nossa mãe? Suponhamos que nós tenhamos descoberto que a situação vem da nosso pai, ou que vem da nossa mãe, ou que vem dos nossos antepassados. O que acontece com isso? O que nós temos que trabalhar aqui, que é uma coisa muito importante e que precisa realmente ser trabalhada? A questão do perdão. Tá? Então, nós vamos ter que perdoar toda essa situação para que a coisa se transforme, para que algo aconteça de alguma maneira para que isso se transforme. Talvez nos antepassados não teve grandes problemas também, não. Então, assim, eu não vejo que esse hábito ou que essa situação aqui de dívidas, que a nossa convidada se envida uma e outra vez, talvez seja tão grave assim como ela está vendo o processo. Talvez você às vezes olha com os olhos do passado e você às vezes não percebe que essa situação já foi eliminada da sua vida e você continua trazendo ela uma e outra vez. Então, para que a situação, o que me veio aqui, você tem que olhar de repente para o desenho e perceber que existe um outro desenho dentro do desenho e que existe uma outra solução dentro desta solução. Então, talvez a nossa convidada, porque eu percebi, não sei, vocês não estão vendo aqui o que eu estou vendo, e vou começar depois a colocá-la com caneta. Quando eu fiz os antepassados e acabei fazendo a nossa convidada, que eu sou, eu percebi que existe uma situação aqui inteira e que ela pode ser transmutada, perdoada e liberada junto, criando algo novo. Como essa nossa convidada pode sair dessa situação de dívidas? Criando um hábito diferente.
mas criando um hábito de construir algo novo, de trazer algo novo. E esse algo novo vai fazer com que dê uma virada geral nisso e acabe as dívidas indo embora e esse hábito de se endividar uma e outra vez acabe sendo eliminado. Então, vamos lá e nós vamos começar a trabalhar com os círculos mesmo, aqui vai dar certo. Oh, não sei se vai dar, mas vai dar sim nessa posição aqui. Eu consigo trabalhar aqui. É isto que eu sou, que é a minha convidada. Isto são os antepassados. E aqui nós temos uma terceira situação, que vai se criar algo novo. Porque quando a gente começa a trabalhar com a nossa ancestralidade ou liberando nossos antepassados, a gente acaba trabalhando com outro processo e acaba deixando um outro processo novo. Então vamos lá passar a caneta rapidamente para que a gente possa realmente começar a fazer todo o trabalho. Você percebeu que aqui existiu algo que vai ser feito de alguma outra maneira, mas existe uma outra parte aqui que ainda não está terminada. Apesar de tudo, nós ainda temos uma última parte, que é realmente o objetivo final para a nossa convidada acabar trazendo aquilo que ela precisa, que é criar realmente algo novo, de todo esse trabalho e de toda essa junção. Então, você vai me dizer, mas como é que você se conecta? Eu vou andando com a geometria, eu vou conversando com a geometria. E eu converso com a geometria e converso com as cores. Percebeu que aqui eu tenho mais um, né? Que vai gerando um outro processo, e depois na cor vocês vão ir vendo o processo dizendo para vocês que está sendo criado. E talvez não precisa de muitas cores. Às vezes a gente acha que precisa colorir muito. Às vezes não. Às vezes precisa colorir pouco. A gente tem que ir sentindo. E geralmente, todo o processo, quando você for fazer as tuas mãos, você tem que sentir o quanto você tem que transmutar aquilo. O quanto aquilo está sendo perdoado ou sanado. Nunca esqueça da lei do perdão. Sempre trabalhe com o perdão. Quando você tem que liberar algo, perdoa, né? Aceita tudo isso, integra tudo isso. E se pergunte também o que você tem, o que essa situação está vindo uma e outra vez para você. Se ela está vindo uma e outra vez para você, é porque talvez tenha um aprendizado ali. Quando você ainda tem um aprendizado, as coisas vêm uma e outra vez. A partir do momento que você não tem mais aprender nada com isso, e que a coisa já ficou liberada, não vem mais. Simplesmente essa situação não acontece mais na tua vida. Muito bem, você vai me dizer, mas isso é uma maneira muito diferente de conseguir pagar as dívidas. Sim, talvez seja. Né? Mas aqui o que nós estamos buscando o quê? É a causa raiz que gerou isso. Como você vai fazer? Quais são as ações que você vai fazer para você negociar a tua dívida, para você pagar as tuas dívidas? Isto não é este programa. Aqui nós vamos trabalhar sempre a causa raiz, porque isso vai ser simplesmente como você vai pagar, como você vai partir para ação para pagar as dívidas. Isto é uma ação que você tem que fazer. Esse dizer, eu preciso pagar as minhas dívidas e eu tenho que pagá-las de tal maneira. Né? Então, a partir desse momento, você começa a criar um outro processo dentro de você. Isso você vai partir para ação, vai motivar você a tomar uma atitude. O problema é quando você está com um conflito com as questões das dívidas, você não encontra uma saída. Porque você encontra a saída quando você já passou para dizer isto é um problema, né, ou um inconveniente, e ele acaba solucionando. Você vai encontrar uma solução. Ou você vai ficar
a dívida, ou você vai encontrar, ou vai encontrar um novo trabalho que vai te trazer o dinheiro para você pagar. Esse não é o problema. O problema é quando a dívida vira um conflito dentro de você. E quando ela vira um conflito, você se paralisa com ela. Você acaba entrando uma e outra vez e você percebe que você entra reticentemente uma e outra vez na mesma situação, que é o que acontece com a nossa convidada aqui. Entra uma e outra vez na mesma situação. Uma e outra vez ela está na mesma situação. Então, eu vou começar pintando aqui o final do processo. Eu vou, isto é a criação. Então, nós temos aqui, que é do eu sou, da pessoa, dos antepassados, do pai, da mãe. Mas eu vou fazer uma obra única. E a minha obra única aqui é o que compõe todas essas partes, para que a nossa convidada aqui possa realmente ter sucesso e se liberar desse hábito. E depois ela vai ter que criar uma rotina diferente de vida. E isto vai ter que acabar criando algo diferente, vai ter que substituir isso, né? Vai ter que substituir esse hábito por uma outra coisa. De repente ela vai ter que criar um novo gatilho mental, algo que motive ela e talvez ver qual é a recompensa que ela quer. Então, se você descobre qual é a recompensa que a nossa convidada está querendo, para se dar, você acaba criando um hábito positivo que traga essa recompensa e que não necessariamente precisa ser as dívidas. Você pode entregar essa recompensa a você mesmo de uma maneira diferente, sem você se endividar. Percebeu como é a história? E você vai substituir, porque por mais que você diga, vou apagar tudo aqui e vou me liberar disso, não resolve. E nesse processo dessa convidada, é exatamente isso. Ela já saiu das dívidas uma e outra vez. Mas ela volta a estar endividada novamente. Então, você criou um hábito, agora precisa descobrir o que a nossa convidada quer de recompensa. Porque ela está buscando uma recompensa. Quando ela se endivida, ela quer uma recompensa. Na hora de descobrir qual é a recompensa que ela está querendo, o que ela está querendo quando ela se endivida? O que ela está buscando e que gera a dívida? Se você consegue descobrir isso, e como é que eu descubro? Então, você vai descobrindo como? Perguntando. Perguntando para quem? Para a minha consciência. Enquanto você pinta, o que nós estamos fazendo aqui pintando? Nós estamos trabalhando o nosso inconsciente. Enquanto se pinta, você vai perguntando isso. Você vai perguntando o que o teu inconsciente precisa trabalhar. Então, no caso, para a nossa convidada, eu já estou trabalhando isso aqui. Você vai dizer, mas eu não soube conscientemente o que é que eu tenho que transformar. Não, não soube, não sabe. E também não importa, porque está sendo feito todo um trabalho aqui para que você descubra isso. E se você não descobre, é porque isso está dentro do teu inconsciente. Mas você vai sentir a mudança, vai sentir que algo se transformou, que algo se mudou dentro. E na hora que você vai entrar de novo, estar presente num processo de mudança, de dívida, na hora que você vai criar de novo e gerar uma nova dívida, você vai dizer stop. E aí vem a questão do autocontrole. Por isso que a gente precisa ter o autocontrole. E aí você vai começar a investigar o quê? Quando você quiser fazer uma nova dívida, você vai começar a perguntar: qual é a recompensa que eu quero daqui? O que eu estou querendo de recompensa que eu vou comprar isto ou vou gastar isto? Aí você vai começar a trazer um novo processo para você. Muito bem. Então, quando a gente começa a fazer isto, a gente começa a trazer novas possibilidades. E essas novas possibilidades acabam sendo de que nossa convidada aqui, ela tem que criar hábitos diferentes de vida. Na verdade, essa nossa convidada tem que mudar a sua vida radicalmente.
tem que tem que repensar os pontos que está trabalhando e começar a mudar as suas recompensas. Existem outras recompensas que podem ser trazidas e eliminar hábitos negativos mesmo. Hoje é dia 13. Você vai dizer, o que tem a ver que é dia 13? Hoje é dia 13. E o 13 é um dia de mudança. O 13 é um número de mudança. E a nossa convidada, hoje não é dia 13, mas hoje é a nossa 13ª convidada. Não é dia 13, é a 13ª sorteada. Estou pirando vocês hoje. E como é a nossa 13ª sorteada, ela caiu aonde? Num processo de transformação, de mudança. Então, essa nossa convidada tem que mudar. Por isso que eu estou dizendo, precisa ser mudado. Você percebeu que eu pego tudo que eu tenho, que está acontecendo em volta, eu pego porque isto vai trazer um processo de consciência. Quando a gente acaba fazendo isso, você percebe que tudo fala. Tudo, absolutamente tudo fala. Isto é um processo de consciência. Quando você começa a observar que tudo fala e que tudo está dizendo para você qual é o caminho a ser tomado. Muito bem. Então, vamos lá. Criar um novo processo. Vamos trabalhando. Você vê que eu estou trabalhando só aqui a mudança, porque é isso que ela precisa. Ela precisa uma mudança de vida. E talvez a nossa convidada já sabe o que ela tem que mudar. E talvez ela tenha que realmente mudar isso. Na hora que as coisas comecem a mudar e ela começa a buscar a recompensa que ela precisa em outra situação, a coisa vai começar realmente a se transformar. Então, se você está num processo desses, de repente, começa a fazer a tua mandala para você começar a transformar as coisas que você precisa. Não esqueça de trabalhar a lei do perdão. Perdoar a você, perdoar a tua criança interior, perdoar a todos os homens e mulheres que participaram nisto, né? Começar a fazer esse processo de mudança. Você vê que aqui tiveram gerações e gerações. Eu vejo assim que essa nossa convidada, ela está trabalhando com toda a sua árvore, porque a saída para ela poder transformar está justamente nessa questão da árvore, né? Na questão dos seus antepassados, que já se endividaram uma e outra vez, e que buscaram novas saídas e que voltaram a se endividar uma e outra vez. Então, talvez precise realmente uma mudança. Quando a gente precisa fazer uma mudança, talvez essa mudança às vezes até radical. Começa a vir uma mudança muito forte de um processo novo, né, para poder modificar as coisas que têm que ser modificadas. Muito bem, eu estou trabalhando aqui somente nessa parte mesmo dessa nova transformação, né? E você vê que eu não estou trabalhando com mais nada. O que eu trabalhei com o pai dela, que eu trabalhei com a mãe, que eu trabalhei com os antepassados, eles foram todos o processo. Você vê que a transformação, ela está aqui. Não sei se você está percebendo ali, está vendo ali, né? E cada um contribuiu com algo para sanar essa situação. Então, a mãe trouxe o que precisava e deu a contribuição dela, o pai deu a contribuição dele, os antepassados deram a contribuição deles, ou ou a pessoa acabou dando a sua contribuição, ainda se gerou mais um terceiro movimento, que foi o movimento da união dessa nossa convidada com os antepassados, e que criaram um terceiro processo. Tudo isso está concentrado neste quadrado aqui. Esta é a solução para a transformação. Esta é a solução para a mudança desse hábito que está sendo radicado aqui. E você vai me dizer, mas só fazendo esse desenho você vai mudar um hábito? Sim.
A única maneira de você saber se isto é verdadeiro ou é falso é você experimentando. Eu não vejo outra maneira. Se você ficar somente, porque nós aqui não estamos trabalhando com a nossa mente consciente. Então, infelizmente, eu estou convidando você realmente a pôr em prática isso. Você não tem outra maneira de você fazer, a não ser colocar em prática. Se você não colocar em prática, não vai ter uma outra maneira de você saber se este processo é verdadeiro ou é falso. E você vai ter que experimentar, porque não existe outro caminho. E vai ter que experimentar, e antes de criticar, vai ter que esperar. Porque não é só, eu vou fazer isso e não mudou nada na minha vida. Mudou sim. Só que o movimento da mudança do nosso inconsciente, não esqueçam que o inconsciente é o que está por baixo. O inconsciente é algo que você não vê, é algo que você não fala. É o cara, que eu sempre digo que temos dois caras, o consciente e o inconsciente. O inconsciente, você não o conhece. Você só consegue falar com ele através da arte ou através de um outro processo, né? Existe um processo de consciência. Então, conclusão, você só vai saber se isto aqui é verdadeiro antes de você criticar qualquer coisa, se você experimentar, colocar em prática na tua vida e depois disso esperar o tempo para que isto se transforme. Aí sim, se você fez essa experiência e vem e critica, então eu aceito a tua crítica. Caso contrário, não. E eu digo a você, isto aqui dá certo para todas as pessoas. Por quê? Porque nós todos temos um inconsciente. Todos nós temos inconsciente. E a humanidade é manipulada totalmente pelo inconsciente e não tem a menor ideia que está sendo manipulada. Isso é o pior de tudo. Por isso que começar a fazer um exército de pessoas conscientes, esta é a minha principal missão de vida. Começar a trazer consciência. É difícil? É lento? Mas em alguma hora as pessoas vão começar a trazer essa consciência, vai se começar a trazer um processo de consciência novo e as pessoas vão começar a observar. Uma vez eu fui para Capilla del Monte, que é na Argentina, e estava tendo um encontro do Matias Stefano, não sei se vocês conhecem ou não, mas ele é bem conhecido até na parte da internet, tá? E ele fez um encontro com vários seres, e era, na verdade, acho que era na abertura de um portal, tá? Ou era o portal 11.11 ou 12.12, uma abertura de um portal. E o que aconteceu com isso? Existiram muitas pessoas e inundaram a cidade de Capilla del Monte, na Argentina, que é uma cidade que tem um processo de consciência muito grande, tem uma abertura, porque existem polos na Terra que eles estão mais abertos para esse processo de consciência. Tem outras cidades que estão mais fechadas, né? Energeticamente, né? Falando disso. Então, existe realmente polos de consciência, por isso que determinados processos, por isso que determinados lugares, você diz, eu vou para Machu Picchu, ou vou para Tonle, ou vou para qualquer outro lugar, tipo Montserrat, né? Existem polos de consciência que se formaram, né, durante muito tempo, e aí acabou criando uma nova possibilidade mesmo, dentro de um processo de consciência. Então, o próprio lugar mesmo é um polo de consciência. Então, o que acontece com tudo isso? Acabou nessa cidade, acabou entrando muita gente de fora, né? E mesmo as pessoas que estão ali, que também já estão num processo de consciência, porque já quem mora numa cidade que é um portal, geralmente são guardiães desse portal, né? As pessoas que nascem numa cidade portal, tipo Cusco, né? Mesmo Montserrat, o mesmo Stonehenge, tá. Ou Atlanta, ou Açores, né? Que acaba trazendo processos, pontos energéticos do planeta. Ou mesmo no Tibete, né? Então, são pessoas que são guardiães desse portal. Então, muito bem, o que acontece com isso? A gente já tem um processo de consciência, né?
Às vezes acontece de alguns que estão mais adormecidos, mas geralmente a população desse lugar, ela já está trabalhando um processo de consciência, sim. E aí, nessa cidade, nós começamos a caminhar pelas ruas em Capilla del Monte, e as pessoas começaram a trazer, se questionando, sabe? Trazendo todo esse processo de consciência. E disse, uau, isto é a nova era. As pessoas vão começar a pensar e analisar o que está acontecendo com elas e aonde que está o problema que elas têm. Isto é incrível, porque quando a gente começa a perceber que existem muitas pessoas que estão conscientes do que está acontecendo, que talvez não resolveram tudo, porque ninguém resolve tudo, né? Mas a partir do momento que começa a trazer um processo de consciência e que você se começa a se analisar o porquê está acontecendo determinada coisa, você começa a trazer a solução para essas questões e acaba transformando muitas coisas na vida. Então é incrível isso, incrível, né? E aí é como se eu visse um futurível, sabe? Algo que pode acontecer com a humanidade, que vai ter cidades que vão realmente revolucionar tudo isso e que vamos ter cidades e lugares no planeta que realmente vai ter muitas pessoas conscientes. Isto é uma dádiva dos deuses, né? Aí você começa a perceber que existem muitos processos na Terra e que podem começar a trazer algo novo. Eu vou trazer, estou colocando aqui amorosidade e amor para que, com cor rosa, para que possa trazer realmente esse processo de perdão, de amor, de amorosidade. Mas eu vou trabalhar com o prata e com o dourado, tá? Porque essa mudança que essa nossa convidada tem que fazer aqui é uma mudança da nova era. É uma mudança de superação e trazer para um novo processo para a nova era. Então, vamos trazer um pouco de dourado, né? Que é a era do ouro, é a era que nós estamos agora, que está começando a era do ouro, tá? E vamos começar também a trazer um pouco da era da prata, que acaba trazendo. Então, o que traz a era do ouro, que é a era que nós estamos começando agora, estamos no início dessa era. Mas a era do ouro, ela traz que você pode superar essa questão da abundância, né? Vai ter muitas pessoas que vão ter abundância, sem ter que tirar a abundância do outro, porque a abundância tem para todo mundo. Então, você, para ser abundante, você não precisa tirar do outro para ser você abundante. Não. Você pode ser abundante e o outro também pode ser abundante, mas as pessoas têm que descobrir o que elas são, têm que descobrir o que elas querem. Vamos deixar algumas situações em branco aqui, para que possam também se transformar e deixar que o novo também entre, né? Porque este é um processo de transformação, então, se vai ter essa transformação de vida, talvez tenha que deixar realmente que algo novo possa entrar. Mas a nossa mandala de hoje já está pronta. O que nós tínhamos que fazer é isto. Então, recapitulando, né? A nossa convidada veio dizendo que ela tinha um hábito de criar dívidas uma e outra vez. Mesmo que ela pagasse as dívidas, voltava um ano novo, voltava de novo a criar novas possibilidades e novas dívidas na sua vida. E, afinal, acabava sempre estando pagando dívidas o tempo todo. Muito bem. Então, o que nós fizemos ali com ela? A gente acabou trabalhando toda essa questão do hábito, né? E a mudança de hábito, e trabalhamos com o pai, com a mãe, com os antepassados e com o que ela é. Certo? Unimos os antepassados com o que ela é, porque é uma única coisa, e colocamos todo um processo de integração no todo, tá? Talvez em um outro momento eu poderia pintar toda essa outra parte de baixo, hoje eu vou deixar em branco, mas poderia pintar de uma cor só, tá? Se você sente, por exemplo, que você ainda quer trabalhar mais, isto aqui eu vejo que é uma mandala em construção ainda, que talvez ela ainda não esteja pronta totalmente, mas que precisa ainda entrar uma construção, porque a nossa convidada vai ter que mudar. E na hora que ela for mudar, ela vai acabar transformando outras coisas e fazendo uma outra transformação no seu passado para transformar para o novo. Ok? Então, a mandala de hoje está pronta. Espero que a nossa convidada realmente consiga fazer a transformação que ela precisa, né? E nos vemos então à noite, nas 8h49,
às 20h49, eu tenho o programa de perguntas e respostas. Se você não entendeu alguma coisa, se você realmente quer modificar alguma coisa, você pode ir e modificar alguma coisa aqui. Tá bom? Beijinhos então para vocês e nos vemos depois. Tchau!